Olá! Possivelmente você já deve ter escutado termos como pandemia, isolamento social e quarentena. No cenário atual, muitas palavras como essas vêm tomando o nosso vocabulário e nem sempre sabemos qual o real significado delas. Pensando nisso, nós, do Papo Reto, resolvemos esclarecer alguns termos que estão na boca do povo. Quer saber mais? Então vem com a gente, que por aqui o papo é reto. Vamos lá! Termo número 1. Quarentena. Nos últimos dias, a palavra quarentena está quase em todos os lugares, nos jornais, no rádio e até mesmo nas redes sociais. Mas você sabe o que essa palavra significa? Em questões de saúde pública, o termo quarentena é usado para definir o isolamento de certas pessoas, lugares ou animais, que podem acarretar um perigo de infecção. O período de quarentena é relativo e depende do tempo necessário para a proteção contra a propagação de uma determinada doença. Então, significa que o tempo de quarentena pode variar e nem sempre compreende um período exato de 40 dias. Esse tempo pode ser menor ou maior, depende da doença em questão. E lembrando que se uma pessoa tiver contato com alguém contaminado pelo vírus, essa pessoa deve ficar em quarentena aguardando para ver se apresenta sintomas. O termo de número 2 é pandemia. Para explicar melhor esse termo, temos também que falar sobre epidemia, endemia e surto. Nos noticiários, às vezes falam pandemia, às vezes epidemia e às vezes surto. Mas como eles escolhem qual termo usar? Todos esses termos querem dizer a mesma coisa ou não? Nós respondemos para você. Cada um desses termos tem um significado diferente e eles são usados em diferentes situações. Surto acontece quando há um aumento inesperado dos números de casos de determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como surto, pois acontece em regiões específicas, como um bairro. A epidemia acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões. Um exemplo, a epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram novos casos. E a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Outra não tão falada é a endemia. A endemia refere-se a uma doença que se manifesta com frequência somente em uma determinada região, de causa local. Por exemplo, a febre amarela é considerada uma doença endêmica, pois tem maior frequência na região norte do Brasil. E por último, porém a que mais escutamos, é o termo pandemia. A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Além da Covid-19, temos como exemplo a gripe A, ou gripe suína, que, em 2009, foi considerada uma pandemia quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Outro termo que está sendo bastante utilizado nos últimos dias é o isolamento social, e esse é o nosso terceiro termo. O isolamento social é uma medida que visa separar as pessoas doentes das não doentes, para evitar que o vírus contamine ainda mais pessoas. O isolamento pode ocorrer em casa ou em ambiente hospitalar. Isso depende do estado clínico da pessoa. Quando o isolamento for cumprido em casa, o paciente deve assinar um termo e seguir todas as orientações para evitar que as pessoas que moram com ele sejam contaminadas. Vamos lembrar que existe também o termo distanciamento social, que tem um significado diferente do isolamento social. Esse distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos. Esta medida deve ser aplicada especialmente em locais onde existe a transmissão comunitária, como é o caso do Brasil. Isso é quando a ligação entre os casos já não pode mais ser rastreada e o isolamento das pessoas expostas não é suficiente para frear a transmissão. O distanciamento social pode ser ampliado, ou seja, não se limitando a grupos específicos.
São exemplos de distanciamento social ampliado, o fechamento de escolas e mercados públicos, o cancelamento de eventos e de trabalho em escritórios e o estímulo ao teletrabalho, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Serviços essenciais devem ser mantidos. Atividades como sair para passear com o cachorro, andar de bicicleta, caminhar na rua, não são proibidas, desde que não haja aproximação menor de 2 metros entre as pessoas. Contudo, deve-se respeitar as orientações das autoridades locais, que podem ser mais ou menos restritivas. Quando as medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena forem insuficientes, pode ser necessário o bloqueio total, o que nos leva ao nosso quarto termo, o lockdown. Também chamada de bloqueio total, esta medida é uma intervenção aplicada a uma comunidade, uma cidade ou uma região, e tem como objetivo restringir a interação entre as pessoas e interromper qualquer atividade, com exceção de saídas para atividades essenciais, como comprar mantimentos ou remédios. É o progresso das medidas de distanciamento social para uma quarentena comunitária, como ocorrido na cidade de Wuhan, na China, onde tivemos a origem do coronavírus. Termo número 5, imunidade de rebanho, ou imunização de rebanho. Outro termo que está dando o que falar é o da imunidade de rebanho. Ele é dito pelo efeito obtido quando algumas pessoas são indiretamente protegidas pela vacinação de outras, o que acaba beneficiando a saúde de toda a comunidade. É o mesmo que proteção de grupo ou proteção de rebanho. O indivíduo vacinado não transmitirá a doença para outros que não estão imunizados, por razões como são muito novos para tomar a vacina, têm algum problema que impede a vacinação, foram vacinados antes, porém não produziram níveis ideais de anticorpos, logo não ficarão devidamente imunizados. A proporção de uma população que precisa ser vacinada para que seja mantida a imunidade de rebanho varia conforme a doença, mas para o sarampo é de 95%. Para a poliomielite, que é menos contagiosa, é de 80%. Quando ela deixa de existir, surge um risco de contaminação à população como um todo. E como nosso sexto e último termo, temos a barreira sanitária. Em muitas cidades, a aplicação da barreira sanitária vem se estendendo, e são uma realidade muito presente no dia a dia da pandemia. Mas você sabe o que são essas barreiras? A barreira sanitária é um tipo de blitz, que não impede o direito de ir e vir, mas visa fiscalizar a entrada de pessoas possivelmente adoecidas no território. É uma espécie de fiscalização do cumprimento das regras e recomendações de isolamento social, como atividades de turismo e trânsito de pessoas idosas. Porém, não impede o ingresso de pessoas com residência, ainda que sejam somente visitantes na cidade. Em algumas cidades, as barreiras sanitárias estão sendo instaladas em locais onde o trânsito tem um alto fluxo. Lá, os profissionais da saúde fazem a medição da temperatura corporal dos ocupantes dos veículos. Se o indivíduo apresentar febre, ele é orientado a procurar um serviço de saúde, onde verificam se há outros sintomas da Covid-19 e dão todas as orientações necessárias. E aí, tem mais algum termo que você escuta e não sabe o que significa? Comente aí embaixo ou nos envie um e-mail pelo paporeto.ufjf@gmail.com. Será um prazer esclarecer suas dúvidas. E lembre-se, a informação é uma grande arma contra o coronavírus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.